Olá, amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, por aqui desfilam personalidades importantes dos diversos segmentos da nossa sociedade, como de sorte hoje não será diferente. Meu amigo, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam e, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Vou conversar hoje com uma das maiores autoridades em fisioterapia do Brasil, o professor Nivaldo Baldo. Que prazer recebê-lo aqui. Ô, Nivaldo, que bom, tudo bem? Prazer, amigo. Muito prazer. Faz tempo que a gente não se cumprimenta assim, né? Verdade, mão a mão, né? Verdade. Olho no olho. Olho no olho, né, Nivaldo? Olho no olho. Pois é, Nivaldo, nós conversamos muito, tivemos divergências de ideias também, aliás. São construtivas, não, jamais. sem dúvida, é importante isso, né? Você sempre norteando muitas coisas positivas, nossa, muito bom. Ei, Nivaldo. Bom, Nivaldo é doutor, mas ele não gosta de chamar ele de doutor. Não, minhas cestas também já foram, acabou, sou professor, uma vez professor, eternamente professor também, não é? Verdade. Nivaldo, embora você seja extremamente conhecido, mas me permita falar rapidinho, pois não, aqui do presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, Clínica e Esportiva. Graduado em fisioterapia pela PUC Campinas, pós-graduado em fisioterapia, neurologia, cardiologia na Cidade do México em 76, homem internacional. Especializado em acupuntura no Japão, fisioterapeuta da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos e Winnipeg, no Canadá, 99, no World University Games em Kobe, no Japão, 85, em Edmonton, no Canadá. Que coisa, hein? Tanta coisa, Nivaldo, impressionante aqui seu currículo, hein? Só um pedacinho dele. E foi, prestem atenção no verbo, e foi atleta de natação, e seus esportes preferidos são a natação, polo aquático e o caiaque. E eu pergunto, ainda pratica? Eu nado todos os dias. Todos os dias? Todos os dias eu nado. Na sua academia, né? Eu nado todos os dias como uma atividade de saúde, de bem-estar, eu gosto muito. Que bom, né, Nivaldo? Muito bom. A gente tem que estar em movimento, né, Nivaldo? Aliás, eu sempre digo aqui quando entrevisto pessoas assim desse segmento, eu sempre falo o seguinte, que o Einstein dizia, a vida é como andar de bicicleta, para você se manter em pé, vocês têm que estar em movimento. Verdade. Perfeito. Você tá brincando com esse papelzinho aqui? Eu deixei ele aqui bonitinho, aqui, ó. Na verdade, tem que estar em movimento sempre, né, Nivaldo? Perfeito, meu amigo, perfeito. Bom, Nivaldo, antes da gente falar da sua área específica aí, você foi um dos mais meteóricos presidentes de clube de futebol do Brasil. Quanto tempo você ficou como presidente da Ponte? 7 meses. 7 meses. Aí renunciou. Nós pegamos a Ponte Preta numa situação muito difícil, que ela estava para ser diluída e entregue para o Álvaro Ribeiro. Uhum. Nós estávamos com muitos problemas de ordem política, de ordem administrativa, impedimento da FIFA, impedimento do bombeiro, impedimento de tudo. E a gestão anterior do Dr. Peri Scheib, um grande pontepretano, e nós conseguimos alinhavar, limpar, organizar a Ponte Preta para ela que ficasse mais estável. Nós saímos da 3ª divisão, fomos para a 2ª divisão sem jogar uma partida. Nós recuperamos o estádio, fizemos limpezas, fizemos o que era para ser feito, o grosso ali dentro. Trocamos alambrado, pegamos na FIFA a liberação, enfim, nós conseguimos que a Ponte Preta não fechasse. E eu hoje, quando disse a um amigo jornalista que eu ia entrevistá-lo, ele falou assim, uma vez, logo que o Nivaldo assumiu a presidência da Ponte Preta, ele chamou a imprensa para uma reunião. E a reunião era assim, eram cavaletes, uma tábua por cima para todo mundo sentar ali, e ele falou assim, vou expor a situação da Ponte Preta. Naquela hora, você não precisava nem falar, só a situação dos cavaletes com uma tábua já estava explicando, né? Nós fomos o primeiro clube a usar instante esses backdoor atrás. Nós fomos o primeiro a ter a maior clipagem de mídia do que o Flamengo. Começou tudo na sua gestão? Tudo na minha gestão. Nós tivemos algumas coisas muito positivas. Nós abrimos uma agência do banco dentro do estádio.
Nós abrimos para o associado ver a situação econômica com o contador durante o horário comercial. Nós fazíamos reuniões com todos os jornalistas. Foi a fase que eu fiz nós fizemos, todos que estiveram comigo. Nós fizemos os 2 vestiários para os juízes não apanharem mais. Que a Ponte Preta é famosa de bater no juiz. A federação nos premiou. Nós premiou. Fizemos todas essas mudanças que foram fundamentais para a Ponte Preta ficar em pé. Aí você renunciou e entrou. Renunciei porque o meu vice se prontificou a investir muito dinheiro. Tá. E está fazendo, é um problema dele. Então, o que acontece? A Ponte Preta está em pé. Nós estávamos na época, e não é culpa do doutor Perino, porque o que existe é assim, quando você sai, a América do Sul se caracteriza que na troca de presidentes há uma ofensa. Isso é bobagem. Nós vivemos em dificuldades. Então foi uma época que nós conseguimos conciliar muito. A prefeitura nos ajudava muito. Nós colocamos o número 1900 na rua. Nós íamos fazer a Avenida dos Esportes, seria a Avenida Ponte Preta e Guarani, que um está de frente para o outro. Sim, verdade. E nós tivemos uma coisa que foi polêmica demais, foi criticado, mas nós tivemos uma inspiração para o Clube Pinheiros, aquele clube do Paraná. Sim, que depois se transformou, né? O Pinheiros e tal. Eu ajudei nesse clube e nós íamos fazer a fusão da Ponte Preta e Guarani, que nós já estávamos com dificuldade. Não é para rir, é para sobreviver. Mas então, era uma utopia, né? Não é uma utopia, é uma realidade. O que aconteceu? O mundo já estava caminhando para o que nós estamos vivendo. O futebol está caindo o rendimento. Todo a FIFA dia. está muito preocupada. A Federação Paulista muito preocupada. Então, é um filão de ouro, mas já está com dificuldade. Então, nós pensamos em fazer com o prefeito e o doutor Fará, que foi um excelente presidente, e nós fundimos os 2 clubes, e daí o que aconteceu? Nenhum clube poderia ser fundado durante 100 anos. Para que esses 2 clubes, que seriam um só, ele crescesse como cresceu no Paraná. Para que nós não enfrentássemos tantas dificuldades como são enfrentadas hoje, e nós saíssemos daquele modelo de clube para um modelo mais empresarial. Bom, vamos lá. Se a gente também, se a gente falar aqui desses negócios, nós não paramos mais. Nós viemos para não parar mesmo. Mas é isso aí. Nivaldo, eu me lembro de uma frase que você falava para mim assim. Uma frase não, de uma vez eu fui narrar um jogo em Ribeirão Preto, Ponte Preto Comercial, você entrou na cabine e você me bateu nas costas, você passa lá na minha clínica que eu vou dar um fortalecimento nos músculos da sua garganta, você vai ter o gol mais forte do Brasil, eu me lembro que você falava isso aí. Você sempre tem uma voz maravilhosa. Nivaldo, quando o fisioterapeuta recupera o paciente, a alegria é igual ao médico que salva uma vida, por exemplo? Eu acho que é muito parecida. Né? Eu acho que quando você recupera qualquer pessoa, você se sente feliz de uma forma não pretensiosa, de uma forma mística até. É uma coisa assim que a gente lida todo dia e não consegue entender, mas também há a frustração de que nem todo mundo tem resultado positivo somente. Meu professor, Dr. Jimmy Andrews, que operou todos esses craques, que ensinou todos esses médicos do Brasil hoje aí, é um ícone no mundo. Ele sempre falava isso daí, porque o que nós fazemos é complicado. É complicado. Mas nem sempre há uma gratidão, às vezes há uma incompreensão. E recuperar é muito difícil. Porque recuperar você tem que passar muito tempo junto. Sim. Então, o paciente às vezes não tem disponibilidade, não só econômica, de tempo, de cabeça. Então nós perdemos muitas pessoas que poderiam estar andando felizes, produzindo. Nós temos uma perda imensa humana. Falta de repente, por ter a ansiedade, por falta do tempo, por falta da compreensão. Por falta de um país que não tem um plano nacional de fisioterapia. O Brasil não tem um plano nacional de fisioterapia. Você opera ou você não opera, você tem doenças infecto-contagiosas, acidentes, cardiovasculares, o que você quiser, neurológica, Parkinson, você precisa de fisioterapia. Queira ou você não queira, hoje é indiscutível. Se você é muito bem atendido pela área médica dessa, clínica ou cirúrgica, mas você não tem a fisioterapia, o resultado é muito ruim. Mas por que nós não temos esse plano? Porque a política, essa é uma oportunidade para nós chamarmos a atenção dos políticos, nossos amigos, para que eles pensem nisso.
Então, nas escolas, por exemplo, na época que eu dava aula na faculdade, nós íamos em todas as escolas de Campinas fazer exame postural nas crianças. Quantas centenas de crianças nós nos tiramos da escoliose, das doenças de bronquite. Então isso não tem mais. Então a fisioterapia, como todas as outras profissões, como precisa ter o dentista na escola, eu sou favorável a isso. Então nós precisamos voltar a pôr o fisioterapeuta em todas as escolas municipais, estaduais. O Nivaldo, a fisioterapia, ela não se restringe então só ao aspecto corretivo, ela pode ser preventiva? Olha, é uma grande celema. O que é bom é que ela é curativa, vamos dizer. Ela recupera. Prevenção é um pouco, com a minha experiência hoje, você pode prevenir algumas coisas, mas com uma metodologia de engenharia de catástrofe. Você evita acidentes com uma metodologia de engenharia de acidentes. Não é que eu vou fazer exercício que vai me tornar um super-homem. Isso já foi uma coisa mal interpretada, que nós mesmos da profissão lastimamos que usamos isso há tempos atrás. Estamos fazendo um programa para que nunca mais vá se machucar. Mentira. Não existe. Qual é o imposto do esporte? A lesão. A lesão. O'Donoghue, o médico famoso, fez essa primeira colocação. Qual é o imposto do esporte? A lesão. Ela pode ser ocular, auditiva, pele, fratura, envelhecimento. Depois que você vê um Pelé com problemas físicos e mentais, que está com dificuldade por causa de tantas cirurgias, você vê que o esporte, ele não é para recuperar, ele é profissional e ele é para lazer. Então nós mudamos nesse século a ideia que o esporte vai torná-lo super-homem. Não, ele vai te gastar o corpo. E que programas para você não ter lesão, não, vou te capacitar mentalmente dentro de uma metodologia de engenharia e também do que você precisa. Bom, você faz o quê? Corrida. Então nós vamos deixar você com o corpo para ser corredor. Qual o problema hoje, nobre amigo? Nós estamos vendo no futebol os croatas colocando treinamento de MMA. Imbecil. Mas correram muito. Correram porque mentalmente eles estavam controlados. Eles foram para o sacrifício. Então nós estamos tendo muitos problemas, por exemplo, usando crossfit, que é bom você fazer quando você pode, mas é alto e perigoso. E usando para crianças, usando em voleibol. Não, cada esporte tem o seu perfil, sua metodologia e suas necessidades. E suas necessidades fisiológicas. O Nivaldo, bom, aliás, a gente já percebe aqui, né? Preparamos aqui muitas perguntas, acho que não vamos fazer nem metade. Por quê? Porque o Nivaldo, ele é extremamente didático nas explicações e é isso que nós queremos, mano, passar para o nosso telespectador o máximo possível de informação. Mas, quando você tem um nome muito grande, você é uma pessoa muito respeitada nesse segmento, já tratou de fantásticos atletas brasileiros, né? Mas a fisioterapia também evolui, como tudo. O que lá no começo, alguns anos atrás, era muito mais difícil para vocês, fisioterapeutas, do que hoje? Tudo. Tudo? Tudo. Seria a fisioterapia das cavernas e hoje a fisioterapia da NASA. Você usava muito mais as mãos antigamente? Não, nós usávamos o que tinha. Quem foi o introdutor do gelo no Brasil? Fui eu. Fui processado por ter usado gelo. Só usava coisa quente. Eu ganhei um livrinho de uma senhora, Dona Raposo, que morreu, faleceu. Tenho esse livro com o maior amor. O primeiro cientista inglês usando gelo em esporte. Eu trouxe. E comecei a usar com o Dr. Marcos Amatuzzi. Marcos Afonso, famosíssimo. Um ícone que abriu toda essa, com o Dr. Camanho. Mas você fala o gelo, aquele gelo que se coloca logo após? Ninguém usava. Ninguém usava. E não usava nem depois. Só usava o balde quente e o forno de beer, queimava todo mundo. E uns era de álcool, incendiava o paciente. Olha que loucura. As histórias foram assim, hoje evoluiu, o maquinário hoje é importante, não só o maquinário, mas você tem condições de fazer uma coisa. E tem também as mãos. Mas o que é mais importante não é o maquinário nem as mãos, é o cérebro. Você tem, para cada paciente, ver a necessidade dele. Você fica, então você
literalmente é um psicoterapeuta. Olha, nós temos que estar atento para as mudanças da sua necessidade. Todos os tratamentos de fisioterapia são corretos, mas nem todos são adequados para a sua necessidade. Isso aí você descobre na sua anamnese, nos seus exames, o que você recebe do hospital, do médico, um relatório, ressonância, raio-x, anamnese. Pela lei, o fisioterapeuta pode prescrever uma medicação, não? Não, no Brasil não pode, ele não usa medicamento, mas ele usa produtos químicos. Isso é plenamente normal. Normal. Ele usa produtos químicos, físico e químicos. Tá. Todos os físicos e todos os químicos. Agora, já que você falou de gelo, por que às vezes os atletas, eles ficam imersos no gelo? É uma heresia. O que acontece? Essa técnica é muito antiga. Então eles acham que congelar, você vai diminuir o edema da fibra e o ácido lático. Mas em homens tem dado problemas de testículo, tem dado outros problemas. E tem pessoas que têm síndrome de Raynaud, que os dedos não vascularizam muito, e com essa técnica começam a ter problemas. Então não deve deixar as crianças fazer isso. Não, tudo bem. E mesmo os atletas, o atleta que faz, ele está fazendo sob o olhar do fisioterapeuta, do médico? Tudo? Nem sempre do fisioterapeuta, às vezes é do próprio médico, do professor de educação física, ou até de um diretor do clube, porque o que é o esporte? A vontade de ganhar. Se falar que tem que tomar leite vermelho, ele toma. Ele toma. Então, precisa tomar cuidado com o que você conduz o atleta, porque você conduz para uma catástrofe. Reinaldo, você lembra muito bem. Sem dúvida, acabou. Tem jogador mais sofrido que Reinaldo? Garrincha. Mas o Reinaldo, tadinho, se o Reinaldo fosse atleta da atualidade, ele jogaria tranquilamente. Sossegado. Então, o que evoluiu hoje no esporte? No esporte, a gente fala esporte todos, mas vamos falar de futebol no Brasil. Nós podemos falar de todos os outros. Evoluiu a técnica cirúrgica e a diminuição dos estragos que a cirurgia pode fazer também. E melhorou o que você faz de fisioterapia. Olha, Nivaldo, você não só se destacou no teu segmento pela habilidade, pela categoria, por recuperar pessoas importantes, porque recuperar pessoas também que são normais como nós aqui, não são tão importantes em termos de nome e tal, né? Mas você também sempre foi muito polêmico por algumas declarações. Por exemplo, eu me recordo nos meus programas lá atrás, de televisão, de rádio, você foi contestado quando eu coloquei no ar que você disse que andar não emagrece. E vivo dizendo isso. E agora o exemplo que você deu foi fantástico. Olha, o elefante é o bicho que mais anda na... Você lembra isso ainda? Você lembrou? O elefante, olha só, o elefante é o animal que mais anda e que só come folha. É o mais gordo. Ele é vegetariano. E ele anda quilômetros e não melhorou nada. Então quer dizer que andar mesmo caminhar foi um erro da sociedade. Depois vou explicar como beber água. Quando você chegava em casa, começava a perturbar, que seu pai falava, vai andar, menino. É verdade. Alguns médicos antigos, muito antigos, o paciente ia lá e falava, vai andar. Depois apareceu um artigo falando que caminhar era bom. Caminhar é o mobral físico. Você cresce, começa a andar. E antes de morrer, para de andar. Andar é a primeira e última coisa que você faz na vida. Andar é uma qualidade natural. Você caminhando muito, você pode ter queda dos rins, problemas intestinais, problemas de edema nas pernas, por causa da ação da gravidade. Então existe trabalho, ciência, tudo isso comprovando, mas o ser humano, ele quer alguma atividade. O maior problema do ser humano não é o corpo, é a mente. Bom, então, tá aí. Muita gente vai caminhar. Não é bom tanto quanto se diz. E entra em alfa. Ela entra no automatismo. Aí começa a pensar. Então caminhar não é mais físico, porque caminhar é o mobral. O que é bom fazer então? O que você precisa? Fazer um exame cada 2 anos, 3 anos, com um bom clínico geral e cardiologista bom, no sentido de te orientar no total. E o que você precisar? Precisa de um reumatologista, não precisa de nada. Vai num fisioterapeuta, vai num lugar, você vai nadar, fazer seus exercícios e basta.
Não, mas eu quero competir. Então tá bom, vou colocar você num clube para você fazer prática esportiva até quando você aguentar. Tá. Esse é o padrão. Muito bem. Agora, e quando se fala, não vou citar nem nome aqui das pessoas, mas quando se fala que você, enquanto ser humano, se você der 10 mil passos por dia, você não é sedentário, caminhando ou andando, sei lá, 10 mil passos por dia. Então essa teoria também foi por água abaixo. Por água abaixo. Vamos lembrar, nós temos um coração, os órgãos, nós temos uma validade e uma resistência. Tantos bilhões de batimentos cardíacos. Se eu treino muito, desde os meus 7 anos de idade até os meus 70, correndo que nem um doido, eu vou ter problema no coração. Seu coração pulsou muito mais que o normal. Gastei. Meu joelho, meu tornozelo. Ouviu falar do Arnold Schwarzenegger? Claro. Ele operou o coração, pagou 3 milhões de dólares. Por que ele precisava operar o coração? Porque ele estragou o coração com o treinamento dele. Mas isso aí é uma condição natural? Todo mundo que fizer isso vai ter problema de coração? Não. Uns que tem mais tendência ou outro, porque a genética é grande e o que é? Os desafios físicos são adversos. Então você precisa ver o ambiente que você faz, o que está te levando a fazer isso. Então, o que eu vejo, você é um atleta profissional, lógico, vai pagar o imposto, mas você está recebendo muito. Então você vai vendo esses jogadores famosos. E por que esses jogadores, vamos citar aqui o Pelé, que dizia-se muito que o Pelé era o atleta perfeito, você sabe disso, não só de vê-lo jogar, mas de acompanhar. O Pelé ele subia bem de cabeça, o Pelé corria bem, o Pelé era perfeito. Muito bem. E por que agora, aos 70 e poucos anos, o Pelé foi obrigado a colocar prótese na bacia? Porque, Alberto, a resistência dos materiais, nós, humanos, não sabemos direito a nossa origem. Não vamos discutir a nossa origem, que é a polêmica. Nós vamos discutir a nossa evolução anatômica. Nosso quadril, ele é solto, em peças. Ele não aguenta todo esse esforço que nós fazemos. A cartilagem da coxa femoral, ela aguenta um X de resistência, como um azulejo, como uma caneta, como a ponta de eixo de um carro. Cada um tem uma resistência. O que acontece? Se eu gasto demais isso, ou se eu tenho uma certa fragilidade genética, ou se eu tenho uma deformidade que gasta mais, eu vou ter problema. Então, quem usou muito e não parou na época certa, ele vai ter problema de imposto do esporte. Foi o que aconteceu com o Pelé. E não tem como você escapar desse imposto? Não. Não tem como? Não. Agora, você está muito na filosofia de Dorival Caymmi. Nossa, ele era maravilhoso. Ele ficava deitado na rede. Não sou disso. Não? Não, muito pelo contrário. Mas vamos lá, uma pessoa que não pratica esporte para competição, se ele não tiver condição de ir a uma natação, por exemplo, nós estamos falando, de repente a pessoa não tem condição. O que é que em casa a pessoa pode fazer para que ela não seja taxada como sedentária? Ele pode lavar, passar, ajudar a mulher dele, pintar a casa, fazer marcenaria, fazer um monte de coisas que o mundo lá fora faz e gasta. Uma pessoa que faz marcenaria gasta mais do que está andando 10 vezes. Porque o ser humano, às vezes, ele não quer ter responsabilidade de trabalhar. Ele quer se ausentar. Quando você lava um carro, você está fazendo exercício, você está se... Tá, mas hoje no Brasil te prende porque não pode gastar água. É verdade. Então o mundo ficou difícil. Então o que a gente recomenda hoje? Quem melhor de saúde tem quando tem um pouco de atendimento médico, de fisioterapia, são as pessoas do campo. Os maiores pesquisadores de câncer têm visto que as pessoas que têm menos câncer, com todo respeito, não moram em apartamentos. Moram no campo. Moram em campo. As pessoas que tiveram câncer nos Estados Unidos, todas são mudando para Montana, para Colorado, para uma coisa. E todas em regiões acima de 800 metros. A estatística tem mostrado. Bom, mas espera um pouquinho, eu tô aqui. Eu gosto de dar minha caminhada no condomínio, dando uma volta com a minha cachorra e tal, não sei o quê. Mas mal não faz. Até o dia que um dia você não conseguir mais. Até um dia que você não vai conseguir mais.
Por quê? Porque eu vou ter uma artrose? Não, porque você pode não ter nada. Eu vejo pessoas de 90 anos andando, fazendo tudo sem nenhum problema. As que têm problemas como artrose, lesão de joelho, tem a perna muito torta, tem algum problema, elas não conseguem fazer essa atividade. Entendi. Há um impedimento para que faça com alegria. O Nivaldo, acho que o joelho é o joelho é um dos lugares mais castigados da gente, ou não? Ele é sublime, porque ele equilibra você como se fosse 2 palitos. Né? Você pega 2 palitos, coloca aqui, ele te leva para todo lugar, ele vira, ele gira, ele flete, ele estica, ele faz tudo. Faz extensão, flexão, rotação, circundução. É uma coisa fantástica, ele é uma biomecânica. Mas dá a impressão que ele só faz um movimento pra frente e pra trás. Se você vê um filme slow motion, ele tem os estabilizadores dinâmicos, tem os estáticos. É uma obra de arte. Mas só que nós castigamos demais. Mesmo no treinamento. O leg press, que eu falo há 40 anos. O agachamento, esses são os chamados exercícios provocativos. Primeiro trabalho que eu fiz quando eu ainda era fisioterapeuta da Ponte Preta, mandei para Inglaterra. Então, esses trabalhos provocativos, eles vão gastando mais sua articulação. Eu não sou contra o CrossFit, mas o CrossFit traz lesões, porque enquanto você tiver condições de fazer, faça-o. Mas depois, um dia, talvez você não vai poder fazer. Tá. Agora, eu sempre tentando passar para o nosso querido telespectador algo que, de repente, eu sei que se ele for lá na sua academia, se ele for se tratar contigo, você se preparar, fortalecer, tanto melhor. Mas quem está nos vendo, de repente, em casa, há algum exercício que se possa fazer para o joelho, para que o joelho vá se fortalecendo? Não. Não tem? Que notícia chata, porque eu queria fazer isso em casa. Aqui vai um alerta. Você pode fazer algumas coisas que você recebeu uma orientação, vai repetir em casa. Mas em casa eu acho que é problemático. Eu tenho tentado colaborar com a nossa prefeitura, que eu respeito muito. E no mundo eu sou contra essas coisas de colocar ilhas de exercício para as pessoas se exercitarem sem ter um técnico lá. Então você passa hoje em Campinas, outras cidades, no mundo todo, então tem lá um monte de aparelhos, as pessoas se exercitando. Ar livre, tal. Isso aí é o maior perigo, você está machucando. Você não controla a pressão, você não controla nada. E você está fazendo exercício provocativo, às vezes não tem idade. Então uma criancinha fazendo e um adulto de 70 anos. Esses erros nós temos que urgentemente parar de cometer esse erro achando que estamos fazendo benefício. É que nem você passar em frente de uma farmácia e falar, nossa, farmácia maravilhosa, vou tomar todo o remédio que tá aí dentro. Morre. É o que está acontecendo com o exercício no Brasil e na América do Sul. Então hoje a moda bicicleta. A bicicleta é um perigo. Ela amassa a próstata. Ela dá problema de próstata terrível. Ela dá má postura. Ela estraga com as costas. Então, os acidentes são fatais. Não, mas bicicleta é uma... Não, você se sente bem. É como uma pessoa que bebe ou fuma charuto e se sente no prazer. Mas não é que a bicicleta está trazendo o benefício que você está falando que está trazendo. Então, precisa repensar urgente. Nos Estados Unidos agora surgiu uma... doutora Anne soltou a campanha de crianças não começam a fazer esporte cedo. Elas criaram milhões de crianças, tudo com lesão. E prejudica, inclusive, o crescimento da pessoa. E a cultura, a criança fica... Então, ele é bom à medida que você tem. O que é importante? Bom, eu quero fazer exercício. Puxa vida, paga para um professor de educação física, um fisioterapeuta, para acompanhar você, para fazer um programa. Ótimo. Então, nessas praças, precisa ter um fisioterapeuta. Porque ele estará lá para quê? Para orientá-lo. Ô Nivaldo, você foi criador dos aparelhos isocinéticos. E tem um outro nome aqui que eu não vou nem falar, que é muito mais complicado. Mas o que é aparelho isocinético? São exercícios que trabalham a velocidade com a contrarreação. Isso é antigo, quem foi inventou a NASA. Hoje existe vários, são muito caros. E eles fazem um tipo de exercício que ele faz você fazer muito aeróbico. Entendeu? Você faz força e fica muito veloz.
Foi inventado para ser usado dentro das cápsulas da Gemini, do Apollo. Então, quando eu fui, antes de eu, inclusive, de eu pegar a Ponte Preta, eu fui fazer um curso com esse pessoal de administração, de metodologia. Tá. Então, hoje tem, mas tem que saber usar, porque o Cybex, que eles chamam, o isocinético, que eles ficam fazendo teste para o joelho, ele causa muita lesão na cartilagem. Entendi. Por exemplo, se um menino, uma criança que não fechou o crescimento, se você fizer certos exercícios, estou destruindo a cartilagem dela. Perfeito. Por falar em cartilagem, deixa eu voltar aqui pro joelho. O menisco é uma cartilagem, não é? É uma fibrocartilagem maravilhosa. Tá. E ela varia de raça para raça. É? Tem a etnia tem influência? Tem. O japonês que fica com a perna dobrada há milhões de anos, ele foi evoluindo e facilitando para que faça flexão. Tá. E o árabe de um jeito, o italiano de um outro. Então você tem tipos físicos. Tá, muito bem. A cirurgia de menisco, quando se fala operou o menisco, tirou fora o menisco? Antigamente fazia ressecção total. Já há muitos anos, hoje faz parcial. Foi um artroscópio e faz um shave, limpa e deixa um pedaço. Porque ele amortece e distribui o líquido do sinovial para que o joelho fique protegido, para que ele não desgaste. Agora me fala uma coisa, eu conheço pessoas que fizeram segundo consta, é uma injeção americana, onde se aplica no joelho, ela ajuda a minimizar a dor e a restabelecer um pouquinho ali alguma coisa. Você bem já colocou o tal do pouquinho. Quem gosta de pouquinho deve se bastar, mas não cura. Entendi. Essas infiltrações que são coloca substâncias ou PRP, são vistos hoje como uma panaceia. Eu não as vejo assim, que tenho muita experiência. Trabalhei na Alemanha, a gente usou muito em cavalo isso, que antes era proibido, hoje já pode ser usado em seres humanos. Ácido hialurônico, condroitina, tudo isso já era usado nos animais. Mas isso aí só minimiza o sintoma? Eu vejo assim, em certos graus você até pode usar, mas geralmente se usa num grau já final, que não funciona. Entendi. Agora, se o especialista faz uma infiltração ou um bloqueio com xilocaína e um anti-inflamatório que não precisa ser cortisona, ele também funciona. Então existe uma gama de procedimentos médicos, de medicamentosos que ajudam, desde que você não os coloque como um milagre. Muito bem. Tem mais, não sai daí não. Rapidinho intervalo, eu volto já com o doutor Nivaldo. Nivaldo, o que é mais difícil tratar? Ombro, cotovelo, joelho, tornozelo? Qual que é a articulação mais complicada? Olha, eu vejo que joelho hoje, ele dá trabalho, mas ele funciona bem. Ombro quando se opera ombro, mesmo com bons cirurgiões, o ombro pela sua evolução antropológica, ele é muito problemático, as pessoas sofrem mais. Todos sofrem, depende do grau. Mas o que faz a pessoa sofrer mais é a falta de conhecimento do que vai fazer. As pessoas vão na minha clínica, eu tenho uma televisão como a sua, eu paro, examino e faço uma aula para a pessoa, para saber o que ela vai passar. Se ela vai operar, se ela não vai. Ela está disposta a fazer esse programa? Porque o que atrapalha a pessoa? Ela não sabe o compromisso que ela vai ter que ter perante o problema dela. Então ela acha que sentar, pegar o celular e pôr um choquinho na perna, ela vai ficar boa. Não fica. Você entendeu? Entendi. Depende do que a pessoa precisa. Você precisa informá-la do tamanho do problema que ela vai ter que enfrentar. Ela tem condições emocionais para isso? Ela tem tenacidade? Ela quer vencer? Tem muita gente que não quer. Você é contra a cirurgia? Não. Não. De forma alguma. Mas ela é sempre em último caso? A cirurgia é assim. Eu tenho uma frase de 1980 que eu fiz pro Falcão. Joelho operado fica melhor ou pior, igual nunca mais. O seu ficou melhor ou pior? Entendi. Eu resolvo a questão na hora. Essa frase é usada hoje nos Estados Unidos em camisa. Joelho operado fica melhor ou pior, igual nunca mais.
Um joelho, qualquer articulação bem indicada da necessidade da cirurgia e de uma capacidade de todos os bons profissionais, com uma boa fisioterapia, tende a dar bom resultado. Porém, a dificuldade é a indicação cirúrgica, que ela tem que ser isenta de intenções e emoções. Entendi. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque, como eu me lembro muito das coisas que você falou, muito bem. Certa feita você disse... Do elefante foi só você que lembrou, incrível. Incrível. Do elefante foi muito interessante. E você até falou outro também, que... Não, mas eu falei, mas e pro coração, não é bom pro coração? Eu falei, nenhum carteiro morreria de infarto. Não poderia ter problema de coração porque anda muito. Mas, alguém da minha família uma vez precisava fazer uma cirurgia de ombro e você falava para ele, olha, mas vai no último caso, porque a recuperação é complicada e tal. E você tinha razão, no final operou, mas olha... Você lembra que ele sofreu? Sofre muito. E mesmo sendo jovem, sofre muito. Dor noturna, perda de movimento. Porque essa cirurgia, ela não tem a capacidade que nós esperamos. É um reparo. E normalmente a lesão de ombro pode advir de uma pessoa que nadou errado por um período grande? Geralmente jogador de voleibol, geralmente acidentes de cair e de nadar com um movimento, às vezes, por exemplo, nadar o costas ou o crawl com defeito, pode dar. Mas não dá uma lesão tão grande. Agora, outra coisa, Nivaldo, pessoa que luxa o braço, o ombro, né? Luxa o ombro e tal, tá meio que fadada a vida inteira ter esse problema, se não se cuidar ou não? Não. Hoje, só grandes luxações, não subluxações. Subluxação, sai e volta, tira e volta. A luxação é aquela que sai mesmo e não volta mais, tem que levar para o hospital. Ah, tá. Mas então é subluxação que você faz. Hoje se recupera tudo com fisioterapia. É muito mais seguro. Porque a intervenção lesa um pouco. Não, eu digo isso porque, por exemplo, o Rildo, jogador que jogou pela Ponte Preta, que jogou pelo Santos, o Rildo tem esse problema e de repente ele cai de uma certa posição, volta a luxar o braço. É que o nível de treinamento para o ombro desse é de muito estresse. O cara precisa fazer, por exemplo, 12 mil movimentos num dia para até pegar a base do ombro. 12 mil? 12 mil movimentos, exercícios e tal. E exercícios certos. Eu vou dizer aqui para vocês, o livro americano manda todo mundo fazer esse exercício. Eu não mando. Esse que mais dói o ombro. Os livros americanos, da universidade. Então tem coisas de protocolo que não são funcionais. É difícil, tem que saber separar. Um dia eu vou te convidar mais uma vez para voltar aqui, para você falar não só dos aspectos da fisioterapia, mas para a gente falar um pouquinho sobre muitos posts que você coloca nas redes sociais do momento político, essa coisa toda, porque você realmente é uma enciclopédia aí de sabedoria. É muito gostoso. Meu caro Nivaldo Baldo, eterno professor, eu lhe agradeço muito. Eterno amigo, minha gratidão. Prazer falar contigo. Meu agradecimento. Meus amigos, eu conversei aqui com o professor Nivaldo Baldo, fisioterapeuta esportivo, extremamente famoso, sumidade naquilo que faz, reconhecido internacionalmente. Pessoas do exterior, quantas vieram se tratar com o professor Nivaldo Baldo. Eu nunca precisei dele ainda, mas pelo que ele me falou aqui antes do programa, talvez eu vá precisar. Fazer o quê? A vida. Eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom? Eu conto com a audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, até a noite.